Boa noite, caros convidados. A coletiva de hoje tem o objetivo de esclarecer questões levantadas sobre como a saúde no município de Santo André está sendo cuidada, além de deixar claras as ações e programas que foram propostos durante a campanha eleitoral. Júlia Calegari, gerente de comunicação, Gabriel Couto, secretário de desenvolvimento de projetos, Jaqueline Evelyn, secretária da comunicação, estão aqui para responder essas questões. Desculpa, secretária da saúde. Estamos abertos a perguntas sobre os programas que já estão em andamento e os que estão no cronograma desse ano, como o Programa Fila Zero, Programas Mulheres de Peito, Treinamento de Urgência e Emergência com o INCOR, Programa contra a Obesidade Infantil, a reabertura do Hospital Dia do Centro Hospitalar Municipal, que foi em abril, a retomada das obras da UPA Bangu, o lançamento do ambulatório dos viajantes, o reabastecimento dos medicamentos e entrega de algumas unidades da saúde da família. Para que a coletiva ocorra sem contratempos, temos algumas regras que devemos seguir. A primeira, a coletiva tem duração de 20 minutos. Segunda, cada um de vocês tem direito a 2 perguntas, não tendo direito à réplica. Terceiro, para ter direito à pergunta, na segunda rodada, basta levantar a mão e dizer o nome e a empresa que representa. Quarta, as ordens das perguntas serão de acordo com as mãos levantadas, na segunda rodada. E quinto, perguntas agressivas ou que falte respeito com alguns dos integrantes serão desconsideradas. Alguma dúvida? Podemos iniciar. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Ana Clara. Obrigatoriamente, os municípios devem investir no mínimo 15% dos seus orçamentos para a saúde. Vocês cumprem essa porcentagem? O nosso governo ele pretende investir muito mais do que apenas 15%. Os projetos, no caso Saúde Fila Zero, tem a intenção de conseguir investir mais. No caso, diminuir as filas e também uma parceria junto às empresas que têm débito com o governo, oferecendo atendimentos, exames e consultas para os munícipes da cidade. Boa noite, meu nome é Gabriele. Minha pergunta vai para a secretária de Saúde. Sobre o reabastecimento de medicamentos em Santo André, que, segundo o prefeito Paulo Serra, será finalizado até o final do mês de maio, quanto % da meta foi cumprido até agora e como este processo está sendo realizado? Sim, o reabastecimento ele começou após o pagamento da dívida de 7 milhões aos fornecedores, porque, no caso, não estávamos conseguindo os medicamentos. Ao todo, em maio, conseguimos atingir na primeira quinzena 35%. Passados mais 10 dias, 50%. E agora, aos poucos, estamos alcançando mais do que 60%. Boa noite, meu nome é Juliana e eu queria saber se Santo André tem espaços de saúde suficientes para atender toda a população ou se há projetos de obras ou melhorias nos que já tem. Na verdade tem. Nós temos, quando a gestão assumiu a Santo André, nós tínhamos aproximadamente mais de 120 mil consultas de exames esperando. Primeiro procedimento, a gente aumentou 10 UTIs do Hospital Mário Covas, então era 42 UTIs, hoje suporta com 52. Implementamos o ambulatório dos viajantes, né? O nosso projeto agora iniciou 20 de abril com o desenvolvimento de um projeto na UPA Bangu, né? É uma UPA que atende muitas pessoas, a demanda é muito grande. Então, a gente está desenvolvendo um projeto, inclusive até o final do ano, é bem provável que ela seja concluída, de porte 2 para porte 3, alcançando assim 300 mil pessoas. Então, a UPA Bangu vai conseguir atender 300 mil pessoas que necessitam de atendimento. Boa noite, eu sou a Luma. O projeto Saúde Fila Zero visa diminuir a fila de espera em hospitais públicos, recrutando hospitais particulares, né, para atendimento da população. Sabendo que a demanda nesses hospitais particulares já é muito grande, como vocês pretendem alocar mais essa demanda de pessoas que precisam de atendimento?
Sim. No caso, nós não podemos responder em relação aos atendimentos da instituição privada, que no caso é a Clínica Ana Rosa e também o Hospital São Cristóvão da Gama. Mas eles estão responsáveis por disponibilizar 2 salas para os atendimentos da rede municipal e também 2 salas de exames para as pessoas que precisam, após a consulta, né, que é direcionado para o exame em questão. Oi, meu nome é Beatriz e no dia 8 de abril foi realizado o primeiro mutirão do projeto Saúde Fila Zero, onde foram realizadas mais de 8.000 atendimentos. Qual foi a resposta dos munícipes em relação a esse mutirão e quando será realizado o próximo? Sim, no caso Fila Zero tem esse objetivo de diminuir filas. No caso, temos outros projetos para que a gente consiga atingir a meta. Então, nesse primeiro mês, a gente conseguiu reduzir 17.000. Então, temos os mutirões, que no caso teve mulheres de peito. Também tivemos uma ação também dentro do Hospital Dia, que a gente conseguiu crescer a ala de atendimentos e consultas e também ampliamos para cirurgias de baixa complexidade. E a resposta dos munícipes foi muito positiva, porque isso acelera, claro, o atendimento e também diminui as filas e você consegue tirar aquelas pessoas que precisam de atendimento com mais urgência e não conseguem ter por causa de alguns exames que são simples e que poderiam ser resolvidos imediatamente. Boa noite, meu nome é Ana. O programa Fila Zero estimula uma troca entre as instituições privadas e a prefeitura. Vocês, quando criaram esse programa, já previam um rombo no orçamento que o não pagamento de dívidas ia fazer com a prefeitura ou vocês fizeram isso? Na verdade, esse rombo ele vem da gestão anterior. Quando a gente assumiu a gestão, a gente pegou uma dívida de 247 milhões. Então, essa dívida ela não tinha pretensão, não tinha, quer dizer, o planejamento, as pessoas não demonstravam que queriam quitar essa dívida para com a prefeitura. Então, foi desenvolvido esse programa Fila Zero, que foca em desenvolver as duas partes. Porque, um lado, as instituições privadas de saúde vão conseguir pagar, né, as dívidas que estão com a prefeitura, e, de um lado, a gente vai conseguir atender a população que está carente de consultas e exames. Ok, obrigada. Boa noite, meu nome é Larissa. Minha pergunta é, sobre a ampliação de rede, a secretária de Saúde, Ana Paula, diz que o número de unidades é suficiente para a demanda. Então, qual o planejamento para suprir a necessidade dos moradores e não deixá-los em situação precária, como a gente vê que está acontecendo, que os pacientes ficam internados nos corredores por falta de leito? Sim, no caso, a UPA Bangu, ela tem a intenção de conseguir atender mais pessoas e também evitar que esses transtornos ocorram. No caso, evitar com que as pessoas estejam em leitos fora, né, do próprio consultório ou da maca, não sei, ou do próprio lugar, isso dá para evitar com os atendimentos sendo sempre... É que eu não diria que as pessoas, as filas, elas precisam ser diminuídas para que os exames ocorram. As consultas, elas existem para que você consiga examinar, ter um diagnóstico dos pacientes. Em seguida, a gente direciona eles para os exames e, assim, solucionar um problema, seja um câncer de mama, seja um problema cardiológico, entre outros. Mas, em relação à infraestrutura, novos postos, a gente já tem o suficiente. O problema mesmo é o atendimento, que ele precisa ser agilizado e, com isso, diminuir essa fila e alguns problemas em relação à infraestrutura. Apenas complementando o que minha colega acabou de dizer, nós conseguimos desenvolver 10 novos leitos no Hospital Mário Covas, né, com o foco de atender uma demanda maior. Conseguimos também colocar em planejamento e desenvolvimento até o final do ano a reforma do UPA Bangu para atender uma demanda maior de pessoas. E o Hospital Dia, é um hospital que estava fechado desde agosto de 2015. Nós reabrimos ele. Hoje ele tem capacidade para atender 120 cirurgias mensalmente, uma média de 4 cirurgias por dia. Então, através disso, a gente consegue zerar as filas e focando sempre, primeiramente, no atendimento das pessoas, evitando assim que venha gerar um estresse, gerando filas e nos corredores. Enfim.
Boa noite, meu nome é Lucas. Até aproveitando sobre a questão dos atendimentos, eu queria perguntar. Nas mídias sociais do prefeito são comuns relatos de maus atendimentos prestados pelos profissionais da saúde da cidade, que são acusados desde descasos até maus tratos a pacientes. Eu quero saber se a prefeitura pretende fazer algo a respeito. Só para ajudar os colegas aqui a responder essa pergunta, todos os funcionários da prefeitura, de todos os setores, estão passando por um treinamento para conseguir tratar os pacientes de forma respeitosa. Até os funcionários ficam nas mídias sociais também, que já tivemos casos de distrato, enfim. Todos esses... Você perguntou sobre os funcionários... Exclusivamente da saúde, no caso. Da saúde. Todos eles estão passando por esse treinamento e nós estamos contratando novos funcionários também para que consiga atender toda a rede de hospitais da cidade, tanto das UPAs quanto do Hospital Municipal. Reforçando também, recentemente a gente firmou uma parceria com o Hospital Sírio-Libanês para treinamentos de médicos, de chefe de equipes. Então eles passaram por 8 sessões de treinamento no Hospital Sírio-Libanês. E, através disso, eles conseguiram reproduzir o conhecimento que eles adquiriram nesse treinamento em as suas unidades, assim, focando no atendimento assertivo. Boa noite, meu nome é Bárbara. Vimos que as críticas maiores em relação a atendimento em UBSs. Os agendamentos de consultas estão muito distantes e, às vezes, nem agenda tem para poder marcar consultas. Qual é o projeto que vocês estão realizando para melhorar essa situação e a organização nos atendimentos? Fila Zero é um exemplo disso. Quando a gente assumiu a gestão, a gente tinha um déficit de 120 mil consultas. Em apenas um mês, nós conseguimos fazer 17 mil consultas e exames, né? E com a parceria, nós temos uma média de atendimento de consultas de exame de 16 mil, né? É o foco. E o nosso planejamento é, até o final do ano, zerar essa fila de 120 mil pessoas esperando por consultas e exames. Em outubro de 2016, funcionários da área da saúde da Fundação ABC entraram em greve por falta de salário. Mais especificamente o 13º, que não foi depositado no prazo pela Prefeitura de Santo André. Para onde foram esses repasses e como vocês lidaram com essa pressão vinda da população e dos funcionários? No caso, como aconteceu em 2016, ainda não estávamos em mandato. Então, no caso, porque no caso assumimos agora em janeiro com o prefeito Paulo Serra. Então, em relação à gestão anterior, nós não podemos responder. Só vou reforçar para mantermos as perguntas sobre as ações e projetos propostos na campanha eleitoral, tá certo? Na coletiva, a mesma coletiva que a Ana Paula, que eu fiz na pergunta anterior, ela diz que foi feito um pagamento de 5,5 milhões em 31 de março desse ano para acertar os débitos com a indústria farmacêutica. Ela diz, nossa expectativa é que tudo volte ao normal em 60 dias. Já está batendo o prazo, eu queria saber se, caso isso não ocorreu, que é o que a gente está vendo, que providências vocês vão tomar? Realizamos o pagamento de 7 milhões com esses fornecedores farmacêuticos. Como já foi dito anteriormente, alcançamos mais do que 50% do reabastecimento das UPAs, da UPA e também do Hospital Dia, que foi inaugurado recentemente. E a nossa meta é, até junho, atingir 100% o cronograma. De qual maneira a prefeitura pretende sanar o problema de falta de alguns medicamentos nas UBSs da cidade? Certo. Quando a gente assumiu a prefeitura de Santo André, tinha aproximadamente 500 medicamentos na lista, né? E o abastecimento era apenas em 20%. Quando a gente assumiu, quebramos isso pela metade. Hoje nós temos apenas 287 equipamentos na lista. Por quê? Porque conseguimos focar nos medicamentos principais e das principais doenças que a população demanda. Então a gente conseguiu focar em equipamentos específicos, na verdade medicamentos específicos, e assim não comprando medicamentos e ficando parados em estoque. Vamos para a última pergunta agora.
Bom, então, recapitulando, eu gostaria de saber quais são as próximas campanhas relacionadas à área da saúde que serão implementadas na cidade de Santo André. Há um programa chamado Educação em Movimento, também, que foi lançado recentemente agora no mês de abril. É um programa que visa combater a obesidade infantil para crianças de 6 anos a 11 anos, né? Já está em desenvolvimento, inclusive a gente já implantou esse projeto. Esse projeto visa trabalhar com recreações, com atividades físicas, estimulando a atividade física para as crianças. O nosso foco é, em 2018, atender as crianças de 3 a 6 anos, também focar nas mães que geralmente são pessoas que não têm acesso à educação e saúde e quando levam seus filhos ficam, né, apenas observando e não praticam exercício físico. Então esse é um dos programas que a gente tem no cronograma para desenvolver. Muito obrigada pela presença. Encerramos aqui a nossa coletiva.